Bom, boa tarde a todos. Abrindo os trabalhos da nossa Comissão de Viação e Obras Públicas, em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos e Segurança Pública. O debate hoje se restringirá ao projeto de lei complementar número 1340, de autoria do vereador Edinho Lemos, do ano de 2014. Em suma, altera a linha J do inciso 4º do artigo 15 da Lei Complementar 085/2001, que dispõe sobre o serviço de táxi no município de Florianópolis e dá outras providências. Em suma, o projeto visa incluir microcâmeras de vigilância dentro do táxi, com uma emenda do vereador Dinho, que busca o aceite de máquina de cartão de crédito e débito também no táxi. O projeto já tramitou na casa, parecer negativo da Prefeitura de Florianópolis pelo secretário Vinícius, pareceres da casa todos favoráveis, já teve a primeira votação, por unanimidade, ele vai ainda para uma segunda votação, mas o vereador pediu informações e a Comissão de Viação e Obra solicitou pelo vereador Lino Pérez de Bragança a realização desta audiência pública. Passo a palavra agora ao vereador Michael, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança, da qual a nossa comissão realiza hoje a audiência pública mista. Vereador Michael, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Presidente, vereador Fábio Braga, presidente da Comissão de Viação e Obras Públicas, audiência conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública dessa casa. Acredito que a gente poderia já abrir, presidente, a palavra para os... A gente não tem inscrição, mas já abri a palavra para o autor do projeto, o vereador Edinho Lemos, para fazer a defesa do seu projeto de lei. Esqueci de anunciar aqui a presença do Coronel Júnior, comandante da 1ª Região de Policiamento da Polícia Militar, secretário adjunto de Segurança Pública, Juninho Mamão, Fernandes aqui, representando a comandante da Guarda Municipal, Mariane, e os demais presentes. Também o vereador Lino aqui, que foi quem solicitou a audiência pública. Passando novamente os trabalhos para o vereador Fábio Braga, que vai conduzir a reunião. Eu acredito, vereador, que inicialmente o vereador Edinho, licenciado como secretário do Continente nesse momento, mas quem fez, autor do projeto de lei, possa se pronunciar em relação a ele. Obrigado, vereador Michael. Informar que foram convidados para essa audiência pública o prefeito municipal de Florianópolis, Jean Loureiro, o secretário municipal de Transporte e Mobilidade, o secretário municipal de Segurança Pública, que hoje faz representado pelo senhor Augusto Júnior, nosso querido Juninho Mamão. Foi convidado o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, e hoje faz representado pelo nosso coronel Renato Cruz Júnior. Convidado o presidente do Sindicato dos Taxistas, Irandi de Oliveira, que hoje se faz presente, e o senhor representante da Guarda Municipal, amigo Fernandes, obrigado pela presença, e o autor da proposição, o vereador e secretário do Continente, hoje, Edinho Lemos. Também quero justificar a presença do nosso vereador Lino Pérez, membro da comissão, e também do nosso vereador, membro da Comissão de Viação, João Luiz da Silveira. Secretário Edinho Lemos, o púlpito é do senhor, por até 5 minutos, para a defesa do projeto e demais explanação. Saiba que é sempre um prazer ter o senhor de volta na casa. Boa tarde a todos. Um prazer sempre voltar a esta casa, na qual estou como vereador licenciado e hoje ocupando o cargo de secretário do Continente e Assuntos Metropolitanos. Dizer que, quando fui comunicado desta audiência pública, né, me estranhou. Eu pensei comigo, acho que deve estar tendo algum equívoco, porque este é um projeto, é um PLC, Projeto Lei de Complementar, é um projeto complementar à Lei 085, né, que regula todo o sistema de táxi no município de Florianópolis, e justamente o interesse dos vereadores dessa Casa Legislativa, junto aos PLCs, os projetos de leis complementares, é aperfeiçoar o projeto de lei existente. E foi nesse sentido que este vereador apresentou o projeto em 2014,
que passou e tramitou por todas as comissões dessa casa, com pareceres favoráveis. Tivemos uma audiência pública que deu deserta, não teve quórum, né, que foi comunicado na época e convidado o Sindicato dos Taxistas de Florianópolis, à época, né, todos, IPUF, Prefeitura, e... Então, esse projeto, ele, como eu falei anteriormente, ele tramitou nessa casa, passou pela CCJ, que deu pela admissibilidade, teve o ok da Procuradoria, passou na Comissão de Viação e Obras, Direito do Consumidor, foi para plenário, amplamente discutido em plenário e aprovado por unanimidade do plenário. Dos vereadores presentes naquela sessão, acho que estavam todos os 23 vereadores. Inclusive, fizeram questão de ocupar a tribuna para exaltar a importância devido ao momento de insegurança que a gente vive na cidade já há alguns anos. E esse é o objetivo desse projeto. Diz respeito não simplesmente apenas à instalação de uma microcâmera no interior de um táxi, e sim a questão de segurança que a cidade vive. E temos aqui um representante, o Coronel Júnior, da Polícia Militar, né, que convive diariamente com essas questões. E a questão de segurança, ela acontece, os assaltos dentro dos táxis, dentro dos ônibus, nos carros particulares, né, na esquina. Então, o intuito foi justamente esse, de a gente criar um mecanismo, dentre tantos outros que já existem na cidade, como as câmaras de vigilância que nós temos na rua, no interior dos ônibus, nos estabelecimentos comerciais, né, com o intuito de dar segurança ao passageiro e, sobretudo, motorista. Por quê? O táxi nada mais é do que um permissionário de um serviço público. O carro é do taxista, mas a permissão é pública. Ele está fazendo um serviço público dentro de uma concessão pública. Então, neste sentido, né, nós, enquanto vereadores, temos a prerrogativa de aprimorar a lei. A lei já existe, por isso existem os projetos de leis complementares. Foi nesse sentido que esse vereador apresentou o projeto, e na tramitação desse projeto, o vereador Edinô Manuel da Rosa, o vereador Dinho, ele acrescentou uma emenda no projeto que fosse também colocado a maquininha de débito e crédito, né, para que também como fator de segurança, e não só como fator de pagamento. Por quê? Né, para que o usuário possa falar, não tem dinheiro, paga o cartão de crédito. É mais seguro para o usuário, para o cliente, e até para o taxista que não fica com dinheiro ali, até numa questão do assalto, não tenho, só foi cartão de crédito. Né? Então, o intuito desse projeto é esse, segurança. Tá? Eu acho que é isso que nós temos primar hoje na nossa cidade. E o que eu achei estranho é que, em função dele ter tramitado, já passou a época da audiência pública. E aí o vereador Lino, talvez não tenha se percebido, vereador, que o vereador Lino foi o relator na sua comissão de viação e obras, tá, e deu parecer favorável no projeto. Né? Então, talvez ele não tenha recordado, e aí solicitou essa audiência pública. Por que esse projeto ele foi votado em primeira votação, vereador presidente Fábio Braga? Né? E, como eu falei anteriormente, foi aprovado por todos os senhores vereadores. O Irã tinha assumido, quando ele foi votado em primeira votação, tá, no final, quando ele ia para a segunda votação na mesma semana, porque os projetos eles têm que passar pela primeira e segunda votação aqui na Câmara, né, ele, junto com a parte da sua diretoria, veio até a Câmara falar comigo, eu estava em plenário, né, saí do plenário, fui atender eles, eles disseram, nós assumimos a diretoria do Sinditaxi agora há uma semana, 10 dias, tomamos conhecimento do projeto, mas eu falei, à época, eu comuniquei e convidei, inclusive, para participar da outra audiência pública, o sindicato, que não deu bola para o projeto. Então, ele passou a ser a manifestação da antiga diretoria do mesmo sindicato. Ele assim, então, a gente está se atualizando, e a gente tomou conhecimento do projeto, a gente queria fazer a proposta para o senhor, né, de que a gente pudesse contribuir com essa matéria, até porque nós temos uma ideia de aprimorar esse sistema de vigilância. Né, isso foi colocado na época. O que este vereador fez? Eu pedi, então, ao nosso diretor legislativo, Alfredinho, né, a suspensão do projeto por 6 semanas, né, que tirasse de pauta por 6 semanas. Né. No dia anterior da segunda votação, passadas 6 semanas, nós fizemos 2 reuniões no meu gabinete, juntamente com a diretoria do Sinditaxi, e eles apresentaram uma proposta de aprimorar esse sistema de vídeo monitoramento dentro do táxi. Né. Que isso aí eu estou criando, nós, na Câmara, né, eu sou autor do projeto, mas a Câmara cria a lei, porque todos os vereadores votam,
justamente com o intuito de melhorar projetos que dizem respeito e que favoreçam a coletividade. Não é uma coisa pessoal minha para ter lá um projeto, para depois aí sair dizendo o projeto lá e tal, de autoria minha e quero os louros, né, do projeto todo para mim. Não, em absoluto, não tem nada a ver. Né? É questão de segurança, porque todos os projetos que nós apresentamos nessa casa, né, eles têm com o intuito realmente de favorecer toda a coletividade. E assim eu fiz, tirei por 6 sessões, discutimos o projeto e eles ficaram de trazer essa proposta que tinha numa cidade, até ele assim, essa proposta, porque assim, a forma como esse sistema ia ser implantado, na questão que diz respeito a esse vereador. Eu estou criando a lei, e aí, junto com a normativa, com o legislativo, a Secretaria de Mobilidade e o sindicato, eles iam a melhor forma se simplesmente a câmera ia ficar ali exposta e numa situação de morte de algum taxista, como aconteceu no ano passado na Joaquina, que até hoje não se desvendou o caso, realmente se foi um fato, se foi alguma situação outra que ele sofreu, ou a questão de um assalto, né? Ou se ali depois fossem vistas as fitas, como em qualquer, os vídeos, né, como é em estabelecimento comercial, ou se eles fariam uma estação, ex-vereador e secretário Juninho Mamão, de um vídeo monitoramento, foi isso a ideia deles, que seria gratuito. Isso não vai impactar nada em tarifa, em absolutamente nada. Né? Até porque hoje os sistemas, nós temos aí sistemas baratíssimos, gratuitos, aí, que podem fazer esse tipo de fiscalização e monitoramento. E aí, o que aconteceu? Em função desse estudo, eu perguntei ao Alfredinho, que é o nosso diretor legislativo, o que fazer para tirar o projeto de pauta da segunda votação. O senhor encaminha, então, para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, pede para fatos novos. O fato novo que ia acontecer é justamente esse estudo do Sinditax que ia apresentar para a gente, incluindo o projeto para aprimorar, e aí eles faziam questão que esse projeto, esse estudo estivesse dentro do escopo, do corpo do projeto. Né? E aí assim foi feito. Eu solicitei a retirada, o retorno dele para a CCJ, e obviamente que ele vai para a comissão de mérito, que é a comissão de viação. Né? E assim foi feito. Aí veio o ano eleitoral, bem naquele semestre, todo mundo foi cuidar das suas campanhas, virou o ano, logo em seguida eu me licenciei para ocupar uma secretaria, e o nosso vereador Maico, que é líder da nossa bancada, do PSDB, desarquivou todos os projetos que nós temos aqui, e na semana passada, estranhamente, eu fui, no final da semana passada, comunicado da audiência pública. Assim, bom, essa audiência não tem sentido, porque ele já foi amplamente debatido e aprovado. Né? E aí o que acontece? O fato novo não é audiência pública para discutir novamente o projeto. O fato novo seria o levantamento feito e o estudo feito pelo Sinditax do sistema de monitoramento para apresentar esse projeto, que até agora a gente está esperando. Então, aqui eu quero dar, em termos de encaminhamento, senhor presidente, o seguinte, que se eles não apresentarem até a conclusão na sua comissão, né, de viação, e até eles estão aqui, o Irã está aqui, né, no sentido, se não tiver, ele volta para a segunda votação. Né? Então, é uma coisa que ele tem que voltar para ser votado. Porque um dos grandes problemas aqui na nossa comissão, na nossa Câmara Legislativa, é que às vezes os projetos ficam 10, 12 anos, né, e às vezes morrem dentro de uma gaveta, e quando ele é aprovado, ele já perde até o efeito da lei que a gente fez na época. Quer dizer, isso aqui em 2014 já foi instituído o Uber na cidade, que aí na época, antes do Uber entrar aqui, eu apresentei um outro projeto, que é o projeto do táxi compartilhado, né, que aí está tramitando nessa casa, justamente com o objetivo de dar mais opções até para o usuário. Né? Então, quer dizer, uma coisa está linkada à outra. Então, esses projetos justamente para ser discutido. E aí o táxi compartilhado está aí para ser debatido, e o debate permanente da Câmara para aprimorar. Por isso tem as emendas, como o vereador Dinho fez, que qualquer um vereador, nas comissões que passar, pode fazer, com sugestões do contribuinte, do cidadão, do Sinditax, ou de qualquer outra cooperativa, com a prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade, né, para justamente aprimorar a matéria, né, dentro daquela lei já existente. Então, seria não é artifício a palavra aqui, tá? Seria um equipamento a mais de segurança, que já os táxis não teve a época que os táxis tinham cabine para prevenir os assaltos. O taxista dava passava o troco numa casinha ali, né, ele ficava ali, uma casinha toda de fibra, prova de bala e tal, que passava o troco. Isso aí foi, na época, várias cidades do Brasil fizeram isso, Florianópolis também. Quer dizer, hoje ele está muito descoberto, né? Então, assim, devido à onda de violência que instalou em Florianópolis nos últimos anos, nós tivemos a preocupação de apresentar esse projeto de lei também por sugestões de alguns taxistas. Porque é o seguinte,
não adianta depois de ocorrer o fato, coronel, tá? E aí fazer buzinaço, fechar a rua, que um colega da nossa categoria foi morto, que o município não faz nada. Quando a gente apresenta uma sugestão, e às vezes a sugestão não é acatada. Então, a gente tem que prevenir antes de acontecer o evento, né? No caso, o fato que pode causar, inclusive, uma fatalidade. Então, foi nesse sentido que nós apresentamos esse projeto de lei. Tá, eu peço aqui dos novos vereadores que assumiram, como o vereador Fábio Braga, que apresenta a comissão de viação, o vereador Maicon, do Direito do Consumidor, e o vereador Lino Pérez, membro também da comissão, que já estava conosco na outra legislatura, né, que realmente esse projeto ele é um projeto importante para a cidade. Não adianta se fazer agora, se pensar no novo modelo de uma nova lei, né, para aprimorar o sistema de táxi na cidade, tendo em vista que, como já foi sugerido aqui antes de começar a audiência, também, mas aprova-se a lei, que já está aqui, né? Porque senão a gente fica, desculpa a expressão, fazendo papel de bobo. O legislador fica aqui para tentar melhorar as condições de vida e a qualidade de vida dos cidadãos florianopolitanos, e aí é desperdício de papel, é de tempo, é de audiência pública, tudo isso é dinheiro público, que é gasto e daqui a pouco para nada. Então a gente tem que dar continuidade. Um projeto ele tem que ter começo, meio e fim. Ou arquivado, ou aprovado, ou, sabe, qualquer outro encaminhamento tem que seja dado. E não pode demorar tanto tempo. Eu até sugiro que na revisão do regimento interno, senhores vereadores, tá, que a gente aprove no regimento que os projetos de lei que entram naquela legislatura, eles sejam finalizados naquela legislatura. Porque senão depende, na outra legislatura o vereador não está aqui, o vereador não está aqui, vão rejeitar o projeto dele, às vezes é uma boa ideia para a cidade, né? Então, a falta de consideração com o legislador que está aqui. E, às vezes, vereadores que estão aqui assumem até 60, 90, 6 meses, né? Por um período como vereadores substitutos. Suplentes. Então, é nesse sentido, né, eu deixo aqui a minha manifestação, gostaria que o Irã, né, realmente acrescentasse essa sugestão que vocês mesmos deram, que pediram, né, a retirada do projeto justamente para apresentar esses fatos novos, porque não cabe a discussão de um projeto numa audiência pública como fato novo. E isso está nos anais da casa, na ata da sessão do dia que foi pedida a solicitação para a retirada do projeto para fatos novos na CCJ, que foi para a comissão de viação. Então, eu acho que essa audiência pública aqui, ela até explica para os novos vereadores o trâmite desse processo, mas eu acho que ela é sem efeito nenhum, porque oficialmente ela não se enquadra dentro daquilo que foi proposto, dentro da combinação que foi feita com o sindicato e com o plenário da casa, que votou em primeira votação por unanimidade um projeto que já estava pronto para ir para a pauta, para a segunda votação e para a sua aprovação, até porque foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Me coloco à disposição, senhor presidente, para qualquer esclarecimento dos senhores vereadores e do público aqui presente. Obrigado. Obrigado, nosso sempre vereador Edinho. Quero registrar a presença também do nosso vereador Miltinho Barcelos, hoje aqui na nossa audiência pública. Tinha pedido questão de ordem aqui para o presidente Fábio Braga, só para esclarecer, como mencionado pelo vereador Edinho, que é de preste pela liderança do partido, desarquivar todos os projetos sem analisar profundamente o mérito dele, né? Então, isso é de praxe aqui na casa, que todo líder de bancada desarquiva os projetos anteriores dos seus partidos. Só para deixar isso bem claro para quem não conhece o processo parlamentar. Obrigado, vereador Michael. Vereador Lino Pérez, membro da Comissão de Viação e Obra, no púlpito por até 5 minutos, vereador. O microfone é seu. Senhor presidente, no nome do Fábio Braga, mesa, aos que estão aqui, as representações, entidades todas envolvidas com a questão da segurança em particular. Bom, sou membro da Comissão de Viação, e só para entender o quadro, desde o início, eu fui favorável à proposta, no seu teor, né, no conceito de segurança do usuário, né? Embora isso tinha que ser discutido numa visão mais ampla, dentro da Secretaria, então, de Transporte, que eu solicitei que fosse enviada para lá. Eles foram contrários, e aí eu pedi que fosse para a mobilidade urbana, de volta. Aí, no conceito que fere a propriedade privada, que isso aí teria que implicava, não sei, não diz claramente, mas deve ser gasto para o setor privado, que é uma concepção que eu não concordo, porque já é uma concepção dentro da Procuradoria do município, que o gasto não pode. Como assim? É como se fosse interferência de um poder sobre outro. Bom, mas então qual é a função, o conceito de função social da propriedade é que o município, o ente, o Estado, ele zela para o coletivo, no conceito de direito difuso, aquelas que atravessam o setor privado. A propriedade privada não é
ela não é autônoma por si mesma. Isso aí foi na Constituinte de 88, superou esse conceito. Então, eu já discordei dessa concepção da Secretaria de Transporte. Eu tive um outro projeto também, já acompanhei de outros vereadores, PLs, que tem que a Procuradoria está um conceito muito antigo, superado, desde antes de 88. Então, por isso, o plano diretor não teria sentido. O plano diretor ele planeja sobre todo o território, sobre todas as propriedades, e a pessoa não é dona, vamos dizer, soberana sobre o seu território, sobre a sua propriedade, porque senão o cara coloca um edifício de 100 metros, 100 pavimentos, e o impacto gigantesco dá no entorno. Não, porque eu sou dono do terreno. Não, você dá um impacto na cidade. Por isso que é o plano diretor. É planejar a cidade, porque tem impacto, não pode deixar os entes privados livremente fazer o que querem. Então, aqui nesse conceito, que eu entendo, que eu acho que é um equívoco da posição da Procuradoria, é que retornou, vereador Edinho Lemos. Então, eu mantive a posição. Bom, então, por isso que eu fui favorável, mas isso foi ano passado. Já fui favorável na tese. Mas, para evitar dirimir essas dúvidas e debater isso junto com a categoria, junto com o setor público, né? Enfim, com a casa, que a audiência pública é para tentar dirimir essas dúvidas. Né? Então, por isso ficou um hiato entre a primeira votação e agora falta a segunda. No meio é que apareceu a ideia de fazer audiência pública, embora eu defenda, e defendo aqui, a importância da segurança no caso do usuário. E aí, o que aconteceu? Que o Dinho, que tinha feito a emenda lá atrás, ele mesmo, junto com os vereadores João Luiz, o Dalmo e, no caso, o Dinho, nós fomos favoráveis à audiência pública e eu fiz até um adendo. Também a Comissão de Consumidor e Direitos Humanos, cujo presidente é o vereador Michael. Né? Então, colocamos dessa forma. Agora, eu não sabia desse movimento do vereador com relação de aguardando uma contribuição na parte do aparelho. Né? Eu entendi que o sindicato não é contra, mas ele ia fazer um estudo para ver um aparelho mais acessível, enfim, e que essa contribuição não retornou. Então, isso, bom, eu não acompanhei esse movimento, né? Estou sabendo agora aqui, pelo vereador, e essa audiência exatamente serve para isso, para a gente fazer aqui uma discussão em coletivo, no princípio de que é importante, que essa é a essência da proposta do vereador, de que tem que ter um aparelho de câmera, né? Ou outro mecanismo. Esse aqui é o projeto que está colocado dessa forma. Então, eu não sei, é importante nesse momento, que está sendo gravado, não foi uma conversa lá do vereador só lá com o sindicato e tal, agora ele é público, está sendo gravado, e aqui estabelece-se um compromisso do sindicato, né, eu gostaria que o sindicato viesse aqui se manifestar, de um dispositivo que pudesse, vamos dizer, baixar o custo, que é a preocupação do vereador Maico ainda há pouco, na crise que está da situação dos táxis, que é um negócio violento, a forma como eles vivem. 24 horas de trabalho, 24, eu pensei que era 12, mas 24 para 12 seria melhor, né? E 12 eu acho um absurdo, mas, enfim. E já antecipo que a questão da terceirização, os projetos da reforma no Congresso, e é uma coisa. Até a preocupação do vereador Marco ainda há pouco, eu até entendo. Pô, mas esse custo? Pô, mas o próprio sindicato, né, se manifestou de ajudar nessa direção. Então, eu gostaria de saber agora aqui, público, qual é a posição do sindicato, para ver uma posição, que é um equipamento mais acessível possível. Até o caso, mas é outro projeto, tem um apoio, subsídio da prefeitura. Não sei. Mas é pensar agora aqui, não sei como é que vocês se manifestam, de uma forma de viabilizar esse projeto. Porque senão você aprova a lei, tá, mas e aí? Como é que aplica isso? É aquela velha problema. Na hora da aplicação, dá um monte de problema, não tem coisa, aí todo mundo vai embarrigando a lei, para evitar aquelas 10% que são aplicados, 90% que não se aplicam. Então, acho que é importante o momento aqui, da representação poder falar, a gente chegar a um acordo aqui, né? Para daqui sim, aí vai para agilizar o processo para a segunda votação, que eu espero que aprove. Né? Eu estou na mesma direção. Então, eu queria aguardar um pouco a posição aqui do sindicato a respeito, tá certo? Da tese, que está dentro, e como viabilizar isso, que o Edinho Lemos não teve essa resposta de retorno. Obrigado. Obrigado, vereador Lino Pérez, membro da nossa Comissão de Viação e Obra. Encerrada a palavra dos vereadores, abrimos agora a palavra, então, para os inscritos. Temos apenas um inscrito, o senhor Irã de Oliveira, presidente do Sindicato dos Taxistas de Florianópolis, visitante, quanto mais, aqui na Câmara de Vereadores, nos debates sobre mobilidade, táxi e assuntos da cidade. O público é seu, então, por até 5 minutos. Irã, fique à vontade. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer também a todos que estão aqui na sala.
E falar que esse projeto aí, ele já é da legislatura passada, né? Então, como nós queremos agradecer também a atenção do vereador Edinho com a comunidade dos taxistas também, sempre tentando melhorar a qualidade de trabalho nossa. Mas, infelizmente, depois de outubro de 2016, mudou muito a situação do táxi em Florianópolis, por causa da chegada de um aplicativo americano que vem acabando com a categoria nesse momento. Então, o Sindicato dos Taxistas de Florianópolis e região vem pedir ao poder público que pense muito ao introduzir obrigatoriedades que venham onerar o sistema de táxi da cidade neste momento, em que o inimigo ilegal do táxi age livre e impunemente pelas ruas dessa cidade. Hoje precisamos colocar em pauta políticas para reduzir o custo no sistema de táxi e não onerar, como poderá acontecer nesse projeto. A segurança que o taxista precisa hoje é no combate ao transporte ilegal, desleal e predatório que vem falindo o sistema de táxi e colocando em risco a integridade do taxista, onde estamos tendo nossos pontos de táxi sendo invadidos por estes ilegais, onde estamos sendo ameaçados diariamente por esse sistema irregular de transporte que está fazendo com que dezenas de taxistas não estejam conseguindo honrar suas dívidas, fazendo com que dezenas de táxis da cidade estejam abandonando a praça todo mês, pelo fato de não estar cobrindo o custo mínimo para o funcionamento de um táxi nessa cidade. Chegou a hora dos administradores dessa cidade decidirem o que querem para Florianópolis. O táxi, que é um sistema de transporte da própria prefeitura, como o vereador comentou, e está falindo por causa de certa omissão do poder público, como a procuradoria, ou por um aplicativo americano que não respeita nenhuma regra, age sem controle algum, mesmo depois de regulamentado, como está comprovado em todas as cidades onde ele já foi regulamentado, trazendo prejuízo a todo o município aonde ele age. E também queria falar que o sindicato está alertando todos os vereadores, a própria prefeitura, que o barril de pólvora ele está prestes a explodir em nosso município, pois a situação está fora de controle nas ruas da cidade por causa do transporte ilegal. E pedimos para todos os vereadores tentarem interferir antes de que algo pior aconteça. Obrigado. Obrigado, Irã, sempre presente na Câmara de Vereadores. Quero também registrar a presença do gabinete do vereador Dinho, aqui na nossa audiência, também vereador da nossa comissão, sempre presente nos assuntos da cidade. Vereador Edinho Lemos, gostaria de fazer algum rebatimento? Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, que qualquer lei aprovada nessa Câmara, ela tem um prazo para entrar em vigor. Geralmente, a gente aplica 180 dias, 360 dias, às vezes 3 anos, como foi o caso das oficinas mecânicas, que é um projeto que nós aprovamos, e tem um responsável técnico dentro das oficinas mecânicas, porque muitos acidentes aconteceram, inclusive comigo, por isso que eu apresentei esse trabalho. Uma vez, quando eu estava me dirigindo dos ingleses para cá, a roda do meu carro caiu no Jardim da Paz, um dia antes, tinha saído da oficina. Então, qual é a responsabilidade técnica que tem? Depois chegar lá, fica a palavra do mecânico, dono da oficina, contra a minha palavra, contra do consumidor, e fica por isso mesmo. Então, a responsabilidade técnica, como tem um responsável na farmácia, então ele tem que atestar que aquilo que ele está fazendo, ele vai ter que ter uma garantia mínima, para que o consumidor não seja lesado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, nós aprovamos também um projeto de minha autoria na legislatura passada, no final da legislatura passada, que regulamenta a atividade dos caminhões limpa-fossas aqui, no município de Florianópolis. Porque, além deles terem, a maioria, 90% está ilegal, ou estava ilegal. Eles não tinham a permissão da Fátima para ficar operando no município. Então, quando o contribuinte achava que estava chamando um caminhão limpa-fossa e retirando os dejetos da sua fossa, que ele está indo para uma estação da Casan Hipotecas, por exemplo, em São José, ele está sendo despejado no Rio Capivari, no Horto Florestal do Rio Vermelho, numa Boca de Lobo na Rua das Gaivotas. Inclusive, o vereador Afrânio, na época, apresentou até uma situação parecida de um caminhão despejando num bueiro que foi pego. Eles também mandaram a filmagem. Então, nesse sentido, nós fizemos uma lei para que regulamentasse essa atividade, para que eles se adequassem, porque eles estão prestando um serviço assim como vocês também estão prestando. E, por exemplo, entre aspas, onerou ou não onerou? Porque assim, uma carga é R$500, R$600 para chamar um caminhão limpa-fossa.
foi, então, o projeto de lei aprovado, que eles tivessem, para o controle do município, né, e da Fátima, GPS dentro dos caminhões. Isso também tem um custo. Mas também é uma qualidade de serviço, uma forma do município, do Estado, fiscalizar aquele serviço que ele está dando a concessão, de fiscalizar, realmente se ele está fazendo corretamente. E assim, ó, eu como usuário de táxi já fui por muito tempo, quantos e quantos colegas, desculpa, eu não vou citar nomes aqui, negaram corrida, dizendo, é carne de pescoço, não pega. Então, quando não existia o perigo e a ameaça de concorrência do Uber, os taxistas escolhiam a corrida que queriam. Não, a gente só faz corrida longa, acima daqui até ali a Praça dos Bombeiros, nós vamos fazer. Quantos desciam com a mala na rodoviária e teriam que caminhar até para pegar um amarelinho, um ônibus para se dirigir? Porque também as pessoas, não estou dizendo que isso acontece com todos, tá? Mas isso já existiu, eu já presenciei no aeroporto, já presenciei na rodoviária, né? E hoje vocês estão vendo uma situação em função da evolução tecnológica, que é o aplicativo do Uber, né? E pensando em vocês, este vereador apresentou um outro projeto que está ali, que é do táxi compartilhado, que está em discussão nessa casa, que a Procuradoria também tem outro entendimento, que eu discordo, porque ele é um PLC, já existe a lei. O táxi compartilhado, porque nós temos um problema sério de mobilidade na nossa cidade. Estamos aí todo dia concorrendo com os carros. A prefeitura está gastando milhões, aí tem um plamus do governo do Estado, e agora gastando milhões com o sistema do BRT, né? Para as pessoas deixarem o carro em casa. Então, a sua maioria, o táxi ele leva uma pessoa. E o táxi compartilhado é justamente para isso, para compartilhar o número de pessoas. Quando ele sai do aeroporto, ele sai do shopping center, ele vai ter para pontos específicos no centro, que ao invés de ele levar uma pessoa, ele leva 4. Tá? Ele ganha na tarifa. Vou dar um exemplo. Se do aeroporto aqui custa 40, até o centro da cidade, o terminal de Florianópolis, é um exemplo, que eu não sei quanto é que custa a corrida até aqui, tá? Ele vai custar 50. O taxista vai ganhar mais, mas essas 50... Só que o usuário vai pagar menos. Porque ele vai dividir um táxi com 4, vocês vão para o centro, vão todo mundo. E ele vai pagar menos porque a tarifa vai ser dividida entre 4, porque vocês ganham mais. Então, e além de tudo, estamos colaborando com a mobilidade. Aí está trancado aqui na Procuradoria, que tem outro entendimento que tem que ser prerrogativa do Executivo. Nós temos que acabar com isso, vereador Lino. Nós temos que discutir mais profundamente esse problema. É um problema sério de mobilidade, que também ajudaria o setor. E até comentei com o senhor na época de nós irmos a Belo Horizonte, que tem o táxi compartilhado, fazemos uma visita técnica da comissão aqui da Câmara de Vereadores para ver como é que funciona lá. Né? Então, são projetos que estão tramitando que é para aperfeiçoar a lei existente. Né? Então, é nesse sentido, pensando na segurança e não coibir, por exemplo, a privacidade de quem está ali, do motorista ou de um passageiro que não quer ser a sua intimidade revelada ali através do monitoramento. Não é isso. A gente é monitorado diariamente na rua, qualquer esquina tem câmera de vigilância. Né? Então, é por questões de segurança mesmo. Né? E aqui, o Coronel Júnior, que está aqui, que é o comandante da primeira região de Florianópolis, ele convive com embates diariamente, nas esquinas, em qualquer canto. Então, vocês não estão... desculpa, o seu manifesto aqui com relação... O seu manifesto ficou muito na questão do embate, que inclusive essa Câmara teve, no debate do Uber contra os taxistas, não é isso? Este vereador, por exemplo, está querendo colaborar para que vocês tenham um instrumento a mais para oferecer, inclusive, para o usuário e dizer, ó, vai de táxi, tu vai mais seguro. Pelo menos você está sendo monitorado na sua corrida. Agora o Uber está? Sabe? Então, quer dizer, é um aplicativo a mais, um instrumento a mais para que isso possa acontecer. E se onerar é muito pouco, que custa uma câmerazinha de vigilância hoje, é quase... Se hoje, para um sistema de casa hoje, custa R$1.000, né? Não, tu estás falando, mas aqui, como a audiência é gravada, não adianta, depois tu podes falar, entendeu? Então, podes até fazer o teu contraponto depois. Então, é nesse sentido que eu apresentei esse projeto, que foi amplamente debatido, vereador Lino, aqui nessa casa, foi divulgado pela imprensa, foi divulgado pela TV Câmara, né? Tivemos audiência pública, e a seu pedido, que é presidente do sindicato, nós tiramos de pauta e depois voltamos a fatos novos, porque vocês tinham um projeto para apresentar referente a isso que eu estava me propondo, que é um sistema de monitoramento, vocês tinham um projeto para apresentar. E até agora não foi incluído no processo, que acabou virando uma nova audiência pública para discussão de todo um projeto que já está em fase final de votação, né, de tramitação, de votação. Né? Então, meu questionamento é nesse sentido, e até vou consultar depois a diretoria legislativa, a procuradoria da casa, a questão de... Porque agora é o seguinte, ou volta para plenário para votação, se o plenário quiser rejeitar, ele é soberano, ele rejeita. Vamos começar toda a discussão nova. Ou aprova
confirma a primeira votação que foi aprovada por unanimidade, com a manifestação de todos os senhores vereadores, ou então rejeita se achar nesse entendimento a pedido de vocês. Agora, o intuito desse vereador foi justamente colaborar com a categoria e com a população de Florianópolis. Obrigado. Obrigado, vereador Edinho. Encerrado as inscrições dos convidados. Irã quer fazer um rebatimento? Ok, então, vamos abrir a palavra então agora para os vereadores, especialmente para os encaminhamentos. O primeiro vereador inscrito, vereador Miltinho Barcelos. Presidente, vereador Fábio, demais vereadores, senhoras e senhores, eu nem, a princípio, não ia falar, ia só ouvir, mas depois entendi bem o caso e resolvi falar. O projeto de lei do vereador Dinho Lemos, que altera a linha J da Lei 85, a linha J fala, deve ter. Então, vai incluir na letra J microcâmeras de vigilância devendo ser colocada no interior do veículo e demais equipamentos de segurança contra assalto. E a lei J, lá na J da lei, fala equipamento de segurança contra assalto quando exigido. Exato. E eu fiquei surpreso, eu desconhecia a tramitação dessa lei, porque é uma lei que já era da legislatura passada, e como eu não era vereador na legislatura passada, eu desconhecia essa lei. E na terça-feira dessa semana, chegou na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão que eu faço parte, um outro projeto de lei que altera a mesma letra J e que diz o seguinte, naquela lei, fica obrigatório o uso de equipamento de segurança, porque aqui fala quando exigido. E aí o parecer do relator, que se não me falha a memória, o vereador Pedrão, era favorável ao projeto de lei. Primeiro, se existe uma matéria anterior tramitando na casa, aquele projeto deveria ser apensado a este. Não foi. Outra coisa, diz, obrigatório a instalação de equipamento de segurança. Aí foi onde eu questionei, e o vereador Pedrão não aí recuou, levou de volta o projeto. Eu questionei o seguinte, o que é um equipamento de segurança? Se eu colocar uma corrente e um cadeado dentro do carro, é um equipamento de segurança? Alguém sabe me dizer? Se eu colocar um chicote lá dentro, é um equipamento de segurança? Se eu colocar um revólver lá dentro, é um equipamento de segurança? Então não se sabe o que é um equipamento de segurança. Aqui o vereador Edinho diz microcâmera no interior e demais equipamentos de segurança. O que é demais equipamento de segurança? Uma arma? Um porrete? Então, e outra coisa que eu questiono também, e que temos que tomar cuidado. Há uma discussão grande nessa casa, e o presidente do sindicato aqui falou, que é a questão dos aplicativos. Tem que tomar cuidado para colocar lá na lei deles a mesma exigência. Outra coisa, o vereador Edinho questionou, dizendo que o proprietário do carro é o taxista, mas é uma concessão pública. Os ônibus também são da mesma forma. Então nós vamos ter que fazer também no ônibus, vereador Edinho. É que eu acho que eu não ouvi. Por quê? A mesma forma de questão de segurança dos táxis, os ônibus também são. E o que nós temos que tomar cuidado, eu não sou contrário à lei não, vereador, só estou fazendo questionamento, estou sendo advogado do diabo. Estou fazendo questionamentos porque cabe a reflexão para a gente não prejudicar um ou outro. O que temos que tomar cuidado também é o seguinte, hoje a instalação e manutenção de equipamentos de um carro, e cada vez mais, hoje é a microcâmera, o sistema de segurança, depois vai ser extintor de incêndio de tal tipo, daqui a pouco vai ser banco injetável, daqui a pouco vai ser não sei o quê, isso tudo gera custo para o taxista. E aí há uma discussão na cidade que o valor do táxi é muito caro. Não tem como fazer barato se a gente começar a botar custos para os taxistas. E isso, quando eu falo taxista, também penso nos aplicativos que estão vindo aí, que vai ser uma lei que está sendo discutida, se vai ser aprovada ou não vai, não sei, mas também vai ter que ser discutido isso lá. Então, o que eu peço é que tenhamos um pouquinho mais de paciência, de repente, vereador Edinho, e sentamos aí, montamos uma comissão de vereadores interessados, ou na própria comissão,
que aqui faz essa audiência, para discutir tanto esse projeto de lei profundamente melhorando as questões de equipamento, definindo o que é mais barato, de repente o equipamento que seja barato, bem como revisar essa lei aqui. Porque tem outras coisas aqui que também é meio redundante, que também precisa ser alterado. Então, não adianta hoje colocarmos equipamento de segurança e não sabe o que é equipamento de segurança, daí depois o fiscal para o taxista ou outro aplicativo no meio do caminho e diz, cadê o teu equipamento de segurança? O cara puxa um porrete e diz, não, mas não é esse. Bom, meu é esse. E aí como é que tu vai convencer o fiscal que o equipamento é esse? Aí o fiscal vai lá e vai canetear o cara. Então, Então, vamos, de repente, peço, se o vereador concordar, a gente discutir mais, está na comissão, está com o vereador Lino, não é, vereador Lino? De repente, daqui vai voltar, né? Então, de repente, na comissão, aí, fazer uma discussão maior, para a gente que possa melhorar tanto a lei que já existe, como o projeto em discussão. Obrigado. Obrigado, vereador Miltinho Barcelos, perdão. Vereador Maicon Costa, presidente da Comissão do Consumidor, para suas considerações, em especial aos encaminhamentos. Vereador, o microfone é seu. Obrigado, senhor presidente. Pode observar que a data do protocolo desse projeto de lei do vereador Edinho Lemos, do PSDB, no dia 14/5/2014. No que eu tenho entendimento que, no que tange o projeto, vereador Edinho, que eu acredito que esse projeto seja, principalmente na questão da égide do direito do consumidor e da segurança pública, seja excepcional, porque ele permite, inclusive, que o consumidor tenha informações em relação ao seu trânsito, embora nós não temos dados se, diferente do ônibus, no transporte de táxi, o transporte é individual, não é coletivo. Nós não temos informações se o usuário tem interesse de ser filmado nesse sentido. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. É um transporte individual. Eu trago só para efeito de reflexão, né? Eu entendo que sim, eu entendo que eu gostaria de ser filmado e ter a oportunidade de ter as informações precisas, até por uma questão de segurança e do meu direito de consumidor, porque assim, ainda que o direito do consumidor diga que o ônus da prova é de quem executa o serviço, seria mais um documento ou mais um registro que eu teria para comprovar determinada situação que acontece dentro do veículo. Quero dizer que, para mim, não fica muito claro em relação à questão dos equipamentos, né? Aqui, até porque tem que ser instalado no interior do veículo, mas o fato pode acontecer fora do veículo. Então, não está claro aqui para mim na lei, especificamente. Poderia ser melhorado nesse sentido. Mas eu faço a reflexão aqui em relação à questão da... Sim, não, aqui, ó. Vigilância deve ser colocada no interior do veículo e demais equipamentos de segurança contra assalto quanto exigido. Diz que tem que ser colocado no interior do veículo. O restante do complemento da lei já é a lei. A gente só está complementando, a gente só está colocando... Perfeito, mas fora do veículo não tem na lei. Entendeu? Então... O passageiro não vai em cima do capô, né? Não, mas ele entra, o fato pode acontecer. Nós tivemos um caso, por exemplo, onde o nosso chefe de gabinete, o Gui Pontes, foi agredido no porta-malas, na parte de trás do veículo. Então, sim, seria uma maneira, assim como os veículos de polícia têm alguns equipamentos que pegam a parte externa. É só uma reflexão para melhorar, vereador Edinho. Entendeu? Aqui está bom, mas poderia ficar um pouquinho melhor nesse sentido. Mas eu faço a reflexão e volto que é a questão da lei aqui e as minhas contribuições. A gente pode divergir, mas isso não significa que nós não tenhamos pontos em comuns. O que eu quero dizer também é assim, a lei de 2014, a gente pode observar que de 2014 para cá, vereador Lino, quanta coisa mudou em relação ao transporte por táxi nessa cidade. E a morosidade que muitas vezes os projetos de lei que tramitam nessa casa acontecem, né? O vereador Edinho disse que já foi aprovado em primeira votação, mas nessa legislatura os novos vereadores não... Os vereadores da antiga legislatura fizeram a primeira votação, dessa legislatura vão fazer a segunda votação. Então a gente tem que se inteirar, e eu acho que essa audiência pública ela é sim providencial. Então eram só contribuições pelo fato da comissão de estar presidindo a Comissão de Segurança Pública e Defesa do Consumidor, por essa luz, por essa égide, eu precisava observar essas situações, e eu acho que
esse projeto de lei ele é muito bacana, Irã. Ele é relevante para o usuário, mas fica o questionamento sobre vamos onerar cada vez mais o serviço de táxi nessa cidade? É isso que a gente tem visto, então a gente também precisa observar esse lado. Porque daqui a pouco não vai ter nem mais táxi para botar câmera. Estão saindo aí, por mês, estão saindo 20 táxis do sistema. Então é isso que a gente tem que observar. A discussão, uma vez eu lembro da questão da ponte Colombo Salles, ou Pedro Ivo Campos, do guarda-reio, né? Vamos preservar o visual da ponte Hercílio Luz ou vamos elevar o guarda-reio para manter a segurança? O que vem primeiro? A segurança ou a questão do lazer, o visual? A segurança é a primeira instância, tem que ser a segurança, concordo? Segurança do usuário. Mas a gente também precisa fazer essa reflexão, porque pelo que a gente tem visto, a reclamação do próprio sindicato é onerar o serviço de táxi cada vez mais, pode fazer com que daqui a pouco a gente não tenha mais táxi na praça. E a gente tem visto alguns municípios do Brasil já perdendo muitos táxis da praça em decorrência de outros aplicativos que chegam sem nenhum tipo de legislação e nenhum tipo de regulamentação. Então, é só uma contribuição, ainda não tem uma definição específica de como eu vou votar, preciso analisar com mais critério essa situação quando for plenário, mas eu gostaria de deixar isso como contribuição. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edinho Lemos, secretário. Senhor presidente, eu só gostaria, quando ele retornasse para a conclusão na Comissão de Viação e Obras, e que fosse para discussão, até pelo aprimoramento, que esse vereador, que é autor do projeto, fosse convidado para participar da reunião. Obrigado. Será feito, vereador Edinho, até porque é sempre um prazer ter o senhor de volta na casa. O senhor engrandece o debate e discussão na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Quero justificar a saída do vereador Miltinho Barcelos, que tem uma reunião importante na casa agora. Abro a palavra agora para o vereador Lino de Bragança Pérez, membro da nossa Comissão de Viação e Obra, da qual este projeto de lei hoje se encontra na sua relatoria. Por favor, vereador Lino, suas contribuições e encaminhamentos, porque o senhor que está com o projeto na sua relatoria neste momento. Então, bom, acho que é importante a audiência pública, sempre é importante, porque sempre você vai ver vários ângulos, como é o caso do contexto, né, que mudou aí com relação ao problema do Uber. Então, isso tudo está um problema seríssimo de precarização, ainda mais do táxi, no caso, né? E aí, no momento, nós estamos exatamente tentando regularizar o Uber e aperfeiçoar a 0,85. Porque a 0,85, conversei com o sindicato e não trouxe contribuição ainda, e também a Associação dos Taxistas, para poderem aperfeiçoar a 0,85. Tem a ver com esse contexto que está colocando o Edinho Lemos aqui. Então, acho que uma saída, presidente, marcar umas 2 semanas para a Comissão de Viação, não nessa, na outra, não nesta quarta, na outra, talvez, para, nesse tempo, a gente aperfeiçoar um pouco a matéria. Ou realmente suspende, aí é plenário, contra, a favor, ou a gente está conversando com o Edinho Lemos, ali são 4 meses de carência, de período de transição. Passar para mais tempo, né, para, não sei, 6 meses, ou até 1 ano, para esse processo. Por quê? Porque eles vão aprovar aqui na casa, espero, a regulamentação do Uber. E aí tem que experimentar a regulação do Uber também. E a 0,85 também. Então, isso é uma forma de também avaliar para poder aplicar a lei daqui, no caso, quando aprovada, for sancionada 4 meses, do Edinho Lemos, ou 6 meses ou mais, não sei. Isso é um mecanismo de salvar o núcleo central. Isso, eu digo, é uma linha de raciocínio. Dentro da Comissão de Viação, daqui a 2 semanas, eu estou sugerindo, de simplesmente mudar no prazo. A outra pode estar aberto a modificações se até lá o Sintax colocar algum mecanismo de equipamento mais em conta, vai ser o proprietário que vai bancar o custo, viu? Que eu entendi. Aí, bom, não taxista. Então, embaixo o custo, bom, talvez é mais razoável. Esperando um pouco mais de tempo, né, de baixar o custo, enfim, do material, isso seria outra saída. E a terceira é rejeitar o projeto, mas é no plenário. Então, tem essas 2 alternativas de estender o prazo para dar essa transição que realmente não se previu na época, e o Edinho realmente está de acordo, que foi num outro contexto, e a outra questão também de dar o tempo para aquela resposta de retorno do sindicato, ou de outro setor da associação, de baixar um pouco o custo. Se aqui a 2 semanas, a gente avalia novamente na comissão. Se gerar um impasse, bom, eu sinto, mas tem que ir para o plenário, não fazer outra audiência pública, vai plenário e lá os vereadores são livres. Por exemplo, na discussão que a gente faz dentro da comissão daqui a 2 semanas, né?
o vereador Maico não se sente satisfeito, ele pode chegar no plenário, não concordo, por isso sou contra, entendeu? Mesmo que estenda o prazo. Então, eu estou propondo, presidente, esses 2 encaminhamentos daqui a 2 semanas, lá a gente avalia as alternativas, no retorno do Edinho Lemos, ele topa de aumentar de 4 para 6 meses ou até mais, para vigiar a lei, e aí a gente avalia lá, não aqui. Daqui depois vai para o plenário, né? É isso. Obrigado, vereador Lino Pérez. Queria também registrar a presença do nosso sempre vereador Renato da Farmácia, hoje na nossa comissão. Bom, meus amigos, tendo o último vereador usado a palavra, o debate sobre direito de imagem versus segurança no transporte público municipal, um debate sobre livre iniciativa e imposição de cartões de crédito dentro do taxista. Dentro dos táxis. Esse é o grande debate que se bate. A Câmara de Vereadores já fez o seu primeiro embate no seu plenário, com aprovação por unanimidade, como bem ressaltado o vereador Edinho Lemos. Sugestão, então, na Comissão de Viação e Obra, teremos esse debate. Até o presente momento, o sindicato não apresentou, junto à comissão, o seu parecer. Como o projeto está na relatoria do vereador Lino, pediria, então, que em 2 semanas o vereador Lino apresente o seu voto, então, baseado nas informações de hoje, ou as informações que o próprio sindicato pode ainda protocolar junto à nossa comissão. E em 2 semanas a gente faz o debate de novo junto à Comissão de Viação e Obras. Peço também que seja em conjunto com a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, da qual o vereador Mike é presidente, e ali o vereador que se sentir interessado no parecer do vereador Lino assina, ou pode também pedir vista para um parecer divergente para fazer o rebatimento e depois vir à plenária para, enfim, a segunda votação. Questão de ordem, vereador Lino. Não, é só para ver se o coronel aqui, a Guarda Municipal, querem falar fazer uma observação, só para que não se manifestaram, acho que não querem, mas só para deferência ao setor da segurança da cidade. Né? A palavra foi cedida, eles ficaram satisfeitos com o que foi discutido hoje. Vou dar fim, então, à nossa audiência pública. Quero agradecer novamente os membros da Comissão de Viação e Obra, vereador Lino Pérez, vereador João Luiz da Silveira, o nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Maicon, a presença do vereador Renato da Farmácia, a presença do vereador e secretário do Continente, Edinho Lemos, propositor da matéria, nosso presidente do sindicato dos taxistas Irã, quanto mais sempre presente na casa, as forças de segurança, aqui representado pelo amigo da Guarda Municipal e pelo nosso Coronel Júnior, sempre presente na casa, vereador Coronel Júnior e Fernandes da Guarda Municipal. Quero também que vocês levem o nosso cumprimento da Câmara de Vereadores às forças de segurança, que sempre solicitado, estão sempre fazendo presente aqui na casa, e para nós essa proximidade é muito importante. Parabéns também, obrigado pela presença ao nosso sempre vereador e secretário Juninho Mamão. A sua presença sempre brilhante à casa. Eu gostaria muito de ver em breve o senhor no plenário conosco de novo. Agradeço a presença de todos. Quem acompanhou nós pela TV Câmara, obrigado, e tenham sempre na Câmara de Vereadores um grande apoiador dos assuntos da cidade.